Queridos irmãos e irmãs, neste segundo dia da nossa novena, em honra a São José, neste tempo da Quaresma, a liturgia da palavra nos apresenta um tema bastante interessante para a nossa caminhada espiritual, eu diria que para a nossa vivência da fé, porque ela fala referente ao quinto mandamento, que é não matar. Em que consiste esse pecado não matar? Será que apenas no sentido literal eu chegar e tirar a vida de uma pessoa? Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que não. Algumas pessoas até acham interessante, engraçado, quando eu falo, que muitas vezes uns falam: ai padre, eu nunca matei ninguém. Mas a língua não passa de um fuzil, Tem que tomar muito cuidado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2302, ou seja, 2302, ele explica certinho o evangelho de hoje. Ele diz o seguinte: ao lembrar o preceito, tu não matarás, Mateus 5:21, evangelho de hoje, nosso Senhor pede a paz do coração. Essa é a primeira coisa. Jesus, ele nos pede a paz do nosso coração e denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio. E aqui o catecismo vai nos mostrar em que consiste o pecado da cólera e o pecado do ódio. O que é a cólera? Ele diz: é um desejo de vingança. Quando nós guardamos aquela mágoa e queremos vingar o próximo, isso é a cólera. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito. Ou seja, uma pessoa errou, uma pessoa me ofendeu, e eu quero me vingar, é ilícito, é um pecado. Eu não posso fazer isso. Não é o caminho do Evangelho. E continuou o catecismo: mas é louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça. Ou seja, o que é lícito? Fazermos o exercício da correção fraterna, de chegar no outro, de conversar, de dizer a ele, que aquilo que ele fez não está certo. Mas como nos ensina Santo Agostinho, antes de você fazer a correção fraterna, você deve se perguntar: se você corrigir o outro, isso vai ajudar ou vai piorar a situação? Muitas vezes vai piorar. Aí o melhor que se faz é ficar em silêncio e tudo mais. Mas se é para ajudar, por que Santo Agostinho pergunta isso? Porque muitas vezes nós queremos corrigir o próximo porque o nosso coração está machucado, porque o nosso coração se sente ofendido, se sente humilhado. Aí você quer corrigir o outro, não vai sair boa coisa. Vai dar confusão, vai dar briga, e se deixar, vai dar até morte. Agora, se é louvável, se é para o bem da pessoa, aí sim você faz o exercício da correção fraterna. Você chega, você conversa. A pessoa não ouviu, chama mais pessoas. Não ouviu, você chama alguém da igreja. Se não ouviu também, que aquela pessoa seja tratada como excomungado, como alguém que não quer ouvir a voz de Deus. Então a vingança, em hipótese nenhuma, é lícita. A correção fraterna, sim. Continuou o catecismo: se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. Olha só, se nós não cuidarmos do pecado da cólera, ou seja, desse desejo de vingança, a coisa vai crescendo dentro de nós e somos capazes sim de tirar a vida do outro, de agredir. E esse tipo de agressão ou tirar a própria vida é pecado mortal, porque está ferindo gravemente a virtude da caridade. O Senhor disse: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos atentos. Não vamos permitir que esse pecado, que esse sentimento da cólera, tome conta do nosso coração. Depois vem o ódio. O que é o ódio? Diz o catecismo:
O ódio voluntário é contra a caridade. O ódio ao próximo é um pecado quando o homem quer deliberadamente seu mal. Ou seja, quando nós desejamos o mal do próximo, o mal do outro. O ódio ao próximo é um pecado grave quando lhe deseja deliberadamente um dano. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Desse modo vos tornarei filhos de vosso Pai que está nos céus. Então nós também não podemos fazer o mal, desejar o mal para outra pessoa. Certamente vocês devem se recordar que há 2 domingos atrás, antes do tempo da Quaresma, este foi o evangelho que a liturgia nos apresentou, na versão de São Lucas, e que foi possível desenvolver uma ótima catequese em relação a esses pecados. Mas o que fazer diante dessa situação? É o que está aqui nesse versículo que o catecismo citou, que Jesus nos diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então aqui está o remédio: amar e rezar por aquelas pessoas que nos perseguem, por aquelas pessoas que muitas vezes nos querem o mal, mas nunca devolver com o mesmo lado da moeda. E como que você ama uma pessoa que te quer o mal? Fazendo o contrário, desejando o bem da pessoa. Então é um exercício interior. A pessoa te ofendeu, deseja a conversão dela, deseja a santificação dela, que já é uma forma de você amar, que o processo precisa acontecer de dentro para fora. Aí depois vem o segundo ponto, você vai rezar por aquela pessoa. Ai, padre, o que eu vou pedir? O tema da liturgia de ontem. Você vai pedir aquilo que é necessário para a salvação da pessoa, para a conversão da pessoa. Se nós fizermos dessa forma, nós iremos diminuir esses dois pecados. Pecado da cólera, pecado do ódio, que geram vários outros vícios. Fofoca, maledicência, calúnia, briga, discussão, pessoas que um não fala mais com o outro. Então temos que tomar muito cuidado. Alguns casos, as pessoas são tão tóxicas que o melhor que acontece, a gente tem que se afastar. Mesmo nesse se afastar, jamais desejar o mal do outro. A gente se afasta porque se ficar perto, nunca vai dar certo. Mas jamais desejar o mal do outro. Vamos rezar e amar os nossos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.